Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje nós vamos conversar sobre utopia política e desamparo. E para isso a gente convidou aqui o Paulo Henrique Martins, que é cientista político, sociólogo e professor da UFPE, e temos também a presença de Antônio Paulo Rezende, que é professor do Departamento de História da UFPE. Sejam bem-vindos para a gente conversar sobre esse tema, né, que envolve dimensões sociológicas, políticas, históricas, né? A própria palavra utopia, que é comumente entendida como algo que é impossível, né, mas que na verdade vem do grego, que é aquilo que não tem lugar, né, ou ainda não tem lugar, né? Vamos começar falando sobre isso. O que são, né, as utopias políticas e quais as principais utopias políticas, por exemplo, dos últimos séculos, por exemplo? Marcelo, esse é um ótimo tema e objeto de muita controvérsia, né? Porque, primeiramente, utopia tem a ver com o sonho, um tema que Antônio Paulo explora bem, mas era muito vinculado à ideia de um sonho como devaneio, né? De repente, eu acho que a filosofia contemporânea do século XX, sobretudo pensando no Bachelard, que vai trazer o tema do fogo, da água, vai trazer o sonho mais ecológico, o Castoriadis, quando vai trazer a questão do imaginário, da imaginação social, traz um sonho político. Então eu penso que isso é muito importante, a utopia hoje, porque o ser humano ele é fabricado de sonhos. Ele é um sonhador por excelência. E nós não podemos abrir mão do sonho. Quando o ser humano abre a mão do sonho, ele entra num abismo, numa situação abissal, não é? Então, penso que esse resgate do sonho é muito importante e a utopia, nesse sentido, sempre foi, digamos assim, o vetor ou os elementos que colocam o homem, como o barão de Munchausen, né? Que ele pega pelos próprios sapatos, ele se eleva ao céu a partir do seu próprio sonho de voar, e ele voa. Então, essa ideia do homem que está voando, que está construindo alguma coisa, é a ideia fundamental e penso que na sociologia, na política, as utopias políticas tiveram, entre o século XIX e o século XX, grandes sonhos. Tanto uma visão mais conservadora ou mais progressista. Tipo assim, o capitalismo, socialismo. O capitalismo, né? O socialismo, o anarquismo, o associativismo, o liberalismo. Porque essas utopias, todas elas tinham algo em comum, essas utopias, tanto mais conservadoras como mais progressistas, que é um fundo moral sobre a ideia da melhoria da condição humana, do ser humano. Voltado para, seja uma sociedade no liberalismo, uma sociedade geradora de pleno emprego, sociedade industrial, enfim, que todos tenham acesso aos bens materiais, então, ao emprego e à renda, seja no comunismo, sendo uma sociedade dos iguais, de pessoas iguais, e as várias variações possíveis entre as tendências mais conservadoras e progressistas. O que me parece é que a partir da queda do Muro de Berlim, da União Soviética, tanto desapareceu, por um lado, a utopia comunista, como desaparece também a utopia liberal. Essa ideia do Keynes, uma sociedade do pleno emprego, que ela é uma sociedade industrial e que gera emprego para todos, ricos e pobres. E dá para dizer que, de alguma forma, o capitalismo, como algo foi mais concreto, responde mais ao que acontece na realidade, ou de alguma forma não? Eu penso assim, houve uma transformação do liberalismo. Por um lado, se manteve essa questão dos direitos individuais. Ou seja, cada um tem o direito de potencializar a sua experiência no mundo, sobretudo a experiência material, dos ganhos. Né? Em tese, de alguma forma, né? Como? Não, em tese, no papel, né? De alguma forma. Isso. Então, a ideia de que cada um pode ganhar mais e maximizar seus ganhos e suas riquezas. Mas no liberalismo, essa ideia de cada um pode maximizar seus ganhos e suas riquezas está ligada também à ideia social. Assim, cada um maximiza seus ganhos e suas riquezas, mas que isso seja o acesso a todos seja assegurado, independentemente de serem ricos e pobres. Pense que depois dos anos 90 para cá, houve a dissociação entre essa parte de que todos têm direito de maximizar seus ganhos e suas riquezas e a ideia que isso pode ser acessível a todos. Então, essa ideia que é acessível a todos foi abandonada, ou seja, a questão do social é abandonada pelo capitalismo especulativo, que a gente vai chamar de neoliberalismo, a partir dos anos 90. E, desde então, o que nós observamos concretamente é uma moral utilitarista e pragmática. A utopia se torna uma utopia do presente imediato.
do consumo imediato, da acumulação imediata, o que vai marcando um pouco o desaparecimento da relação entre utopia e futuro. Então, há uma desconstrução desde os anos 90, 30 anos, da ideia de futuro, e que ela se radicaliza nesse momento presente. Então, o que nós vivemos atualmente é com a desorganização da ideia de uma utopia do futuro que assegure um pouco os direitos humanos coletivos, nós vamos ver um pouco essa radicalização da diferença entre que os mais ricos podem se tornar mais ricos sem mais compromissos morais ou jurídicos ou políticos, mais pobres. E essa tendência se radicalizou nos últimos 30 anos e penso que hoje, a nível mundial e a nível do Brasil, nós estamos observando esta radicalização do tema da desigualdade, da violência e da injustiça. Tem umas utopias importantes que a gente tem que falar aqui também um pouco, que é a utopia ecológica, né, que está acima de todas as bandeiras, de alguma forma até partidárias, ou raciais, ou religiosas, mas também o que Paulo Henrique falou, que é a utopia do consumismo, que não deixa de ser uma utopia que as pessoas vão atrás, né? Mas temos também Antônio Paulo que pode nos falar sobre o que eu gostaria de acrescentar ao que Paulo falou. Eu acho que a história, de uma maneira geral, ela é a construção do possível, né? Então a utopia acena com a ideia do impossível, né? Daquilo que não se vê, daquilo que está lá no futuro distante, que a gente vai construir. Mas quando a gente constrói essas utopias, a gente esquece de que nós somos animais sociais e incompletos, né? Então, o absoluto, o ideal, ele nos alimenta, mas jamais nós teremos uma sociedade efetivamente de pessoas iguais, de pessoas com os mesmos direitos, né? Então, eu acho que essa incompletude faz com que a gente tenha sempre uma sociedade de lutas, de desigualdades, né? E o capitalismo, ele não pode ser pensado nunca como uma sociedade de pessoas que têm a mesma justiça, as mesmas oportunidades, porque o capitalismo, ele é, na mecanização dele, excludente. Então, inclusive, eu vejo nessas políticas de inclusão uma maneira do capitalismo se mascarar, do capitalismo esconder o que ele é, ou seja, esconder a exclusão. Dá para dizer, então, que mesmo aquilo que é mais vencedor nesse processo, por exemplo, entre capitalismo e socialismo, que seria o capitalismo, né, o mundo do mercado, há um fracasso aí dentro também, em vários outros aspectos. Tem uma frase que a gente ouve na dimensão ecológica, diz que esse modelo ele fracassou só em 2 fatores, a questão social e a questão ecológica, ou seja, tudo. Tudo. Mas, ao mesmo tempo, é o que funciona, né? Não sei, Paulo. Bom, tem havido, você chamou a atenção muito bem da ideia de uma utopia ecológica, né? Existem outras utopias, você fala a utopia do consumo. Eu acho que novas utopias se desenham desde os anos 90, com o fim das antigas utopias políticas, e que são utopias mais imediatas, tanto no sentido de radicalizar a exploração do capitalismo, ou seja, a organização do consumo material, como de tentar buscar reações à destruição do sistema social, humano e ambiental como um todo. Então, tanto o paradigma, a utopia ecológica, como atualmente a utopia convivialista, muito baseada tanto na reação do Ivan Illich na Europa, sobre aquela questão da crítica da híbris, da sociedade industrial contemporânea, como uma híbris que ela vai se destruindo e vai destruindo a todos que estão presentes, na sua ânsia de consumo, na sua ganância quase prometeica de controlar o fogo, não é? Então, tanto nesse sentido, o Ivan Illich trouxe essa questão da convivialidade, e não é por acaso que ele morou no México, então ele tem algo com a América Latina também, nos movimentos indígenas mexicanos, ele observando outros modos de viver. Então, na crítica de uma sociedade industrial decadente, ele também buscava o tema da convivialidade. E que na Europa, esse paradigma convivialista ele está bem em expansão no momento presente. Já publicado, o Manifesto Convivialista foi publicado recentemente já no Brasil, há 2 anos, pela Ana Blume, e agora está sendo um outro livro sobre convivialismo sendo publicado. Então, isso é uma vertente importante de pensar o anticapitalismo, a saída de uma sociedade do massacre. E que, pelo jeito, passa sempre por essas dimensões assim, mais comunitárias, de agregação, né, de associação, né, de organizações que mais a sociedade civil, né? Exatamente. Então, o exemplo mais emblemático de uma outra leitura dessa utopia do convivialismo é a utopia do bem-estar, do bien vivir que nós vemos nos movimentos indígenas bolivianos,
equatorianos, peruanos, e que eles apontam não é para uma outra forma de viver. A reorganização da relação homem-natureza a partir de uma prática comunitária que seja ritualizada, seja inclusiva. E isso teve, essa utopia do bem viver, do bien vivir, ela teve um impacto muito importante na mudança do sistema político boliviano. Mesmo os críticos do Evo Morales, os colegas críticos do Evo Morales, eles dizem, temos que reconhecer que houve uma mudança da estrutura da política na Bolívia a partir dessa nova utopia comunitarista e articulando natureza e homem que emerge a partir dos movimentos indígenas. E isso mudou o sistema de poder na Bolívia, o que não aconteceu no Brasil. No Brasil, como as concessões foram sempre feitas de cima para baixo, então, de fato, nunca se nasceu uma utopia convivialista do bem viver a partir da movimentação por baixo da sociedade. Eu acho que tem algo que é muito importante, é como cada cultura define o que é social. Como é que o capitalista vê o que é social? Como é que o socialista vê o que é social? Como é que os indígenas vê o que é social? Então, sempre fica aquela dúvida. Você adota uma convivência porque você gosta do outro ou porque você tem interesse naquilo que o outro pode fazer para você? Então, eu acho que fica sempre uma desconfiança, e hoje essa desconfiança se aprofunda de uma maneira marcante. Daí nós vivemos numa sociedade profundamente violenta, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista simbólico. Nós estamos o tempo todo reproduzindo preconceitos que deveriam estar extintos, mas permanecem. Então, eu acho que a gente tem que pensar não muito na questão das mudanças. As mudanças, para mim, são cenários muito disfarçados, muito mascarados. Eu acho que a gente tem que olhar e ver o que é que permanece por detrás da mudança. Não é? Como é que a mudança traz a permanência? Por que a mudança é tão enfatizada e a permanência é jogada fora como lixo? Eu acho que isso é um dado importante, porque a gente discute muito a novidade e o descartável, mas não discute o novo, o revolucionário. E pelo que vocês falam, a utopia política é mais um tipo de algo que como se fosse um elan, uma busca de uma energia, de uma força para conseguir algo melhor nesse sentido. E parece que todo mundo de alguma forma vai acabar querendo algo melhor ou se associando, seja uma dimensão religiosa, ecológica ou política. Agora, num período que a gente vive muito essa coisa do abandono, da exclusão, do tema, nosso tema aqui que é o desamparo, que tipo de desamparo vocês percebem aí dentro dessa política? Tem a ver com as frustrações que as pessoas sofreram ou como elas entendem política, por exemplo, como partido político, congresso, sistema político, o afastamento dos sujeitos da política, a descrença, tem a ver com esse desamparo ou que desamparo é esse? Penso assim que uma das consequências importantes dessas mudanças acontecendo atualmente, com a exacerbação de um capitalismo especulativo financeiro e o abandono da questão social, é a emergência do sentimento do desamparo, que ele sempre esteve aí. Mas claro que a ciência moderna sempre procurou defender a ideia da certeza. A certeza do progresso econômico, a certeza do progresso científico. E todas as ciências humanas em geral, as ciências sociais em particular, elas sempre avançaram na ideia de que a violência, o conflito social, mas há um progresso histórico. Há um progresso histórico e isso desde a Segunda Guerra Mundial começou a ser questionado. Merleau-Ponty questionou profundamente a ideia da ideologia do progresso histórico. Ele já falava da errância e também a Hannah Arendt, os filósofos judeus da Alemanha, eles também que observaram que havia um desamparo profundo. A obra de Hannah Arendt é uma obra sobre o desamparo também, como outros os frankfurtianos. Todos os frankfurtianos, em geral, eles vão apontar para esse desamparo. E penso que esse sentimento do desamparo ele vem crescendo na contemporaneidade. As pessoas estão sentindo, no Brasil, isso é muito claro no Brasil, para a gente contextualizar bem a situação, que até poucos anos atrás, todas as classes assalariadas tinham essas crenças da ideia da casa própria, do carro próprio, da aposentadoria, do plano de saúde, etc. E, de repente, isso está desaparecendo. Essas certezas estão desaparecendo também. As pessoas estão ficando profundamente desamparadas. E quando as pessoas ficam desamparadas, tem duas saídas.
Uma saída é você romper com tudo isso e adotar outras utopias, outros modos de viver. Mais revolucionário. Mais revolucionário, questionar, como está havendo um questionamento atual nas ruas do Brasil. Outra reação ao desaparecimento das certezas e à vivência do abandono, do desamparo, é o adoecimento e a morte. Então, que se liga ao fundamentalismo, ao autoritarismo. O fundamentalismo, por exemplo, o setor do capitalismo que está mais crescendo no Brasil, a parte do capitalismo rentista, são as farmácias. Farmácia, ou seja, vender medicamento para as pessoas que estão morrendo, ou que estão achando que estão morrendo, que estão adoecendo. Estão adoecendo por falta de perspectivas, por falta de utopias humanas que as sustentem. Então, a gente tem duas saídas. Ou as pessoas adoecem, e aí também estimula esse capitalismo perverso, né, que ele vai se beneficiar da morte, da doença, do desespero das pessoas, ou as pessoas reagem para construir um outro mundo. Mesmo que a reação da juventude brasileira, nesse momento presente, nós vemos que essa juventude está tentando construir um outro sonho, construir uma outra utopia democrática, porque é o reconhecimento que é um desamparo profundo da vida social, a partir dos sistemas políticos, dos sistemas dos governantes e daqueles que seriam responsáveis pela manutenção de uma sociedade mais digna e mais inclusiva. E parece que esse movimento, né, de uma tentativa de um futuro melhor ou de uma utopia realizável, né, de um país que tenha levando mais a sério os direitos sociais, educação e saúde e tudo, começou, por exemplo, foi um marco em 2013 com a saída às ruas, né, de uma quantidade muito grande, carreada muito pela juventude, não foi isso? Em 2013, e que foram milhões de pessoas para as ruas, né? Mas agora parece que a gente tem, assim, tem uma certa reação diante do que está acontecendo, mas parece que o desânimo e o desamparo parece que está bastante amplo, né? Mas nós vamos conversar sobre isso logo aqui nas Utopias Políticas de Desamparo, depois do nosso intervalo. Nós estamos conversando hoje sobre utopia política e desamparo. E aqui nós temos a presença do Paulo Henrique Martins, que é sociólogo, cientista político, professor da UFPE, e também temos a presença aqui do Antônio Paulo Rezende, que é professor do Departamento de História da UFPE. E nós falávamos no outro bloco sobre a questão do desamparo que as pessoas vivem hoje, a perda de sentido, de frustração em relação até a projetos utópicos de sentido, né, social ou fundamentalmente político. Antônio Paulo é um dos que tem estudado muito essas questões, inclusive ligado ao afeto. O afeto. Eu acho muito importante que a gente retorne um pouco para o século XIX, porque essas questões não são questões de hoje. Elas estão se aprofundando hoje. E tivéssemos uma lembrança assim, de 4 figuras do século XIX. Um é Nietzsche. Né? Nietzsche disse que a verdade é curva. Curva, né? Isso eu acho uma das coisas mais expressivas do tempo que nós estamos vivendo. Quer dizer, a verdade, como o Paulo falou, não é uma certeza, é uma curva. Né? Então, Darwin colocou em questão a procedência divina do homem. Isso também gera um desamparo. Né? Você sai da eternidade para o cotidiano da doença comum, né? O cotidiano do sofrimento, da angústia. Se vê como animal. Como somos, animal. Né? Isso também é outra polêmica. Freud também, não é, vai questionar bastante a questão da sexualidade, né, a questão das relações afetivas mais diretamente, né, e Marx que vai entrar, não é, com a crítica ainda hoje profunda e radical ao capitalismo. Eu acho que nós estamos vivendo um pouco a ressonância daquilo que foi dito e muita gente não está se encontrando nisso porque não conhece, né? Como a cultura da gente é uma cultura muito do imediato, da novidade, então ir para o século XIX é uma perda de tempo. E a gente pode ir até mais atrás. Se a gente se lembrar de Copérnico, se a gente pensar que a Terra deixou de ser o centro do universo, né? Então, veja, vários momentos de desamparos profundos. E hoje, se a gente pensar no século passado, a bomba atômica, fica claro para a gente qual foi a discussão. A gente vai matar 500 mil pessoas, 400 mil ou 300 mil. Então, a coisificação da vida.
não é verdade? Então, para mim, a bomba atômica, o acidente da bomba atômica é o início da pós-modernidade, ou até da pós-história, né? Aquela história humanista, generosa. A gente entrou mesmo para mostrar que a tecnologia, ela vai de acordo com o jogo do capital. E aí aqueles valores mais convencionais ou tradicionais, ligados, por exemplo, ao modelo determinado de família, né, a religião, aspecto religioso, um modo de conceber a vida, né, como um progresso material ilimitado, como foi falado antes, aquela ideia de você ter as suas coisinhas e progredir, independente do que acontece no mundo, parece que isso veio à tona. Olha, Ana Adler, que Paulo falou, Ana escreveu Entre o Passado e o Futuro, e um texto que ela tem sobre o conceito de história, ela termina o texto, isso em 1950, dizendo que nunca o homem se sentiu tão só como está se sentindo naquele momento. Veja, naquele momento, quase 80 anos. Porque tudo aquilo que ele encontra no mundo são coisas que ele criou. É como se ele tivesse o tempo todo vendo a sua imagem. Isso cria um desgaste, uma mesmice, uma solidão, né? E uma imagem também virtual, né? Porque as relações são tão virtuais, de alguma forma, os contatos e tudo mais. Isso parece que também é uma forma de contato, mas que despotencializa o contato da presença e da escuta real e fica no desamparo, né? Nesses momentos de desamparo, vocês acham que a religião floresce mais, como de alguma forma está acontecendo, como uma tentativa de salvação, por exemplo, ou também não só tentativas de utopias religiosas, mas, por exemplo, algumas formas de autoritarismo? Vocês disseram que, né, falta pai, falta mãe, de alguma forma, falando genericamente. Não é nesses momentos que pode aparecer um grande ditador, um grande fundamentalista religioso ou político e tomar conta do cenário? Com certeza, né? Não é à toa que as religiões que estão tendo maior adesão são as religiões pragmáticas, né? Eu não diria nem um grande ditador, eu diria um grande salvador. Eu acho que quem aparecer agora não vai aparecer politicamente, não. Vai aparecer como uma figura com religiosidade, certo? Porque a questão agora é quem vai salvar, não é nem quem vai dirigir, é quem vai salvar. Eu queria acrescentar o seguinte, quando a gente está falando de utopia, a construção de uma utopia não é uma ação estratégica. Vamos agora criar uma utopia, alguma coisa. As utopias nascem de uma mobilização da energia social coletiva. E esse tema é um tema difícil de ser tratado ainda pelas ciências humanas, embora a física quântica já trouxe o problema da energia, né? Eu mesmo escrevi um artigo sobre a energia social, publicado num dicionário sobre novas terapias, novas práticas. E eu trabalhei a questão da energia social. E a ideia, eu trago isso porque a questão da construção, da mobilização da energia para a construção de utopias. Porque essa mobilização da energia, ela sempre se faz caoticamente, ela é caótica. Ela não é o resultado de uma estratégia. As energias vão mobilizando as paixões, vão mobilizando os sentimentos, vão mobilizando os sonhos, vão mobilizando as frustrações, vão mobilizando os medos, as emoções. Então, trazendo concretamente para o caso do Brasil, em 2013, essas energias estão sendo deslocadas. E aquelas energias foram mobilizadas com relação ao passe livre, algumas questões específicas que gerou um grande deslocamento das crenças. Então, sobre a ideia de democracia, de sistema político, de legitimidade, etc., republicana, né? E essa energia ela tá flutuando no Brasil muito forte. E a juventude é quem mais tem sensibilidade para mobilizar essa energia na medida que ela está entre o passado imediato, né, da família e o futuro incerto que se abre para ela, o futuro do desamparo que se abre para ela. Então elas se mobilizam com muito mais intensidade essas energias do que os mais idosos. Quer dizer, essa juventude ela sente aquilo que Freud chamava um pouco do mal-estar da civilização, ou que outros chamam, Hegel, por exemplo, do espírito do tempo, né? De alguma forma, ou que na sociologia também se fala das inteligências coletivas, né? Inteligências de alma agora coletiva, de que surge a necessidade de construir algo que ultrapassa, né, nas pessoas, e elas constroem como algo que não é dela, de cada um, não é de uma genialidade, mas é de um coletivo que precisa resolver um problema. Exato. E essa energia fundada sobretudo nas emoções e nos afetos. Elas estão deslocando de algumas regras das instituições de família, de política, de partido político, elas estão se deslocando porque esses jovens, sobretudo, não acreditam mais nessas instituições.
inclusive familiares, é um questionamento das instituições familiares, como falávamos da questão da juventude universitária nesse momento, em alguns setores, né? Então, essa energia ela só se torna política no momento seguinte. Primeiramente, ela tem que ter uma carga moral. Essa é uma energia afetiva, emocional, que ela adquire uma carga moral. Para onde nós vamos, o que nós queremos como grupo, como comunidade juvenil, ou comunidade de trabalhadores, ou comunidade... Então, para onde nós queremos caminhar juntos? Nós caminhamos juntos, porque senão estamos perdidos se não caminharmos juntos. E a definição política dessa energia coletiva, ela exige aí uma grande construção de alianças entre diferentes setores sociais, porque essa energia atualmente aqui no Brasil ela está sendo canalizada pela ideia de justiça. Justiça aparece como vetor moral. Nós queremos justiça, nós queremos a luta contra a corrupção. Então todos passam a se agregar em torno desse ideal da justiça, mas politicamente tanto você pode gerar um regime democrático como um regime fascista. Entende? A saída política dessa energia mobilizada pela moral da justiça e da luta contra a corrupção, ela tanto pode ter uma saída pela direita como pela esquerda. Aí o desamparo move essa desinstitucionalização, essa desorganização institucional no plano da família, dos sistemas políticos e inclusive religiosos. Porque o sistema religioso que seja mais reflexivo, uma teologia da libertação, por exemplo, ela perde força em função de igrejas que sejam mais atrativas do ponto de vista de canalizar o medo material e esse desamparo coletivo para uma saída, digamos, teleológica aí. E como é que vocês veem o que está acontecendo no Brasil hoje? Assim, dá para falar de um cenário de crise, se bem que se diz sempre crise tem toda hora, então é ruptura, é uma transformação, mas a partir desse contexto também de desamparo, de certas turbulências e de certas questões ligadas a novas, o que o legislativo está trazendo também, né? Então, como é que vocês veem isso no Brasil? Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade aqui, que é a dificuldade, vamos dizer, histórica, né? A questão da colonização, né? A questão de a gente imitar ou a gente referendar valores que vêm de fora e não refletir sobre isso. Eu acho também que nós temos uma sociedade, apesar de tudo, academicamente, muito cartesiana, muito positivista. Eu acho que quando Descartes disse, eu penso, logo existo, maravilha. A época que ele disse isso, ele foi revolucionário. Mas eu acho que a gente deveria agora insistir de outra coisa, que é até mais difícil, porque vai exigir criatividade. Eu acho que a gente deveria dizer, imagino, logo existo, né? Então, como tudo é mercadoria, e como a gente está vivendo numa sociedade assim, onde a gente reproduz o que a gente vê e não discute, não questiona, não vai na raiz do que a gente vê, então a gente termina tendo dificuldade de imaginar, de criar mesmo essas utopias, até mais imaginativas, né? Então, o ensino, tudo é uma reprodução, a televisão é uma reprodução. Eu até costumo dizer que eu criei até um verbo que se chama Big Brotherizar. Né? Big Brotherizar, tornar a pessoa inútil, banal. Então você vai assistir uma televisão, você às vezes está com um casamento em ruínas, mas você quer resolver o casamento da novela. Quer dizer, o mecanismo transferencial que Freud falou, né, há muito tempo atrás, mas hoje ele se comporta de uma maneira diferente. Então eu acho que o Brasil está passando essa dificuldade porque ele não tem referências, ele não cria referências, né? Aquilo que Paulo falou de Castoriadis do imaginário, né? Castoriadis, quando falava no imaginário, ele falava nisso, o coletivo anônimo. Ele disse que a história é construída pelo coletivo anônimo, não por pessoas determinadas. Esse fluxo de energia que é muito importante. Ou seja, as importantes utopias políticas e ecológicas, por exemplo, a construção de um mundo sustentável, né? Desde a questão das organizações associativas, né? Das feiras orgânicas e tudo isso que vem, as associações, né, ecológicas propriamente dita. De outro lado, as políticas de emancipação social, outra questão dos direitos humanos, parece que há um descrédito em relação a isso e as pessoas se voltam mais para um âmbito, por exemplo, mais privado, ligado ao seu modelo de religião, ao seu modelo de vida do dia a dia. Não há mais crença propriamente em termos de uma utopia mais coletiva, é isso que a gente está vivendo? Veja bem, tem um historiador, também sociólogo norte-americano, chamado Immanuel Wallerstein, que ele diz uma coisa, para mim, emblemática. O que se desenvolve não é uma sociedade nacional, mas um padrão de poder. Então, existe um padrão de poder do Brasil, pensando no caso brasileiro,
por exemplo, pode pensar o mundo, a América Latina, pensando entre as oligarquias, setores sindicalistas, religiões, igrejas e setores trabalhadores, etc., estudantes, esse pacto funcionou, sobretudo quando a ideia da redemocratização, se criou um pacto conservador, na medida que não se questionou profundamente de temas como da organização do capitalismo no Brasil, da questão da participação social, mas houve esse pacto conservador, permitiu algumas conquistas fundamentais, como a Constituição de 88, que ela vai trabalhar uma reforma do Estado, o Sistema Único de Saúde nasce com a Constituição de 88, porque a Constituição de 88 vai permitir a questão da descentralização, a municipalização das políticas públicas de saúde. E isso criou um pacto. E esse pacto do Estado, que oferece políticas públicas universais, como na educação, na saúde, na proteção social, e ao mesmo tempo, dentro de um sistema conservador, muito privatista. Não é? Então, ao mesmo tempo que você tem um SUS, um sistema único de saúde, você tem um sistema privado de saúde, que se desenvolve também em paralelo e se apropriando de muito dos fundos da saúde pública. Mas esse pacto funcionou, até quando as pessoas não acreditaram mais de que haveria uma justiça social efetiva por parte dos governantes. Eu acho que houve um desencanto com o Lula muito grande. Uma parte desse desencanto foi produzido pela mídia, porque, como nós vimos, o impeachment, foi toda uma estratégia de articulação para tirar Dilma, o Lula e pôr em ascensão o grupo do Temer. Então nós vemos isso aí, está aí o grupo do Temer, o grupo do Aécio, está bem claro que havia toda uma mobilização nesse sentido. Mas, em uma parte, então, houve um desencanto com relação ao PT e ao Lula. Então, isso, de uma certa forma, que eu diria, essa energia social mais à esquerda, ela ficou desamparada também, solta aí. E agora está havendo um desamparo mais à direita, também com relação a ver que o Temer não era uma solução, de fato. Nesse sentido, os movimentos religiosos, eles tendem, sobretudo os mais conservadores, eles tendem a canalizar uma parte dessa energia disponível, dessa energia, desse desamparo, sobretudo os setores mais vulneráveis, que se sentem mais massacrados, que se sentem mais abandonados pela sociedade, pelo Estado, pela política, pelos políticos. Então, eles encontram realmente nos movimentos neocristãos, né? Digamos assim, os pentecostais, sobretudo, que têm uma linguagem e uma política comunitarista mais efetiva, eles se sentem mais protegidos. Mas aqueles que não estão sendo protegidos por esse sentimento mais comunitarista do evangelismo cristão, eles se sentem desamparados. E aí, então, é uma energia que está aí contaminando, desorganizando as instituições e que eu vou dizer que ela tende a se tornar mais inflamável à medida que houver mais repressão, porque é uma energia, sobretudo, contra essa repressão, contra essa desilusão, contra esse sistema político que aí está, sistema de governo que aí está. Penso que nós estamos numa situação importante. Você é uma pessoa de referência, né, na América Latina, já coordenou, né, também a presidência da Associação, né, Latino-Americana da Sociologia, né? Como é que isso tem uma similaridade em relação também à América Latina? Como é que estão os movimentos utópicos na América Latina? Pois é, então nós temos alguns modelos diferenciados. Eu penso que no caso brasileiro está havendo um desaparecimento, inclusive, do sentimento republicano, ou do espírito republicano, que seriam os direitos republicanos, direito à casa, comida, saúde, educação, ao trabalho, à locomoção. Esses direitos republicanos tradicionais, eles estão sendo demolidos. E os novos direitos pós-republicanos, direitos ecológicos, direito à liberdade sexual, esses ainda não estão assegurados. Então, nós estamos desamparados também do ponto de vista dos direitos republicanos. Tem outros países que os direitos republicanos funcionam melhor, um pouco melhor. Apesar de toda a crise argentina, você ainda vê que é uma base sindical, uma base associativa, intelectual, que eles tentam ainda colocar em questão essa questão dos direitos republicanos, mais do que aqui. Eu acho que estão muito mais desorganizados. O Chile, com todo os reversos, ainda tem uma experiência republicana. Tem outros que são mais avançados, do que eu chamo de uma experiência pós-republicana, que é a questão, por exemplo, da Bolívia, do Equador, não é? Costa Rica é uma experiência republicana que também se abre para outra. E nós ainda temos a experiência do socialismo real, que teve todo o problema, questionamento ao regime cubano, mas que teve, em termos de inclusão social, é uma experiência universal muito bem sucedida.
Para mim, assim, a política de inclusão social em Cuba mostra que o sistema de poder ele pode ser relocalizado para atender um pacto social bem mais amplo do que o capitalismo oferece. Esse é um ponto importante a gente retomar, né? Porque experiências que estão ocorrendo já há muito tempo na América Latina, tanto do socialismo quanto outros casos também, Venezuela, a Bolívia, né? Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos. Nós estamos conversando hoje sobre utopia política e desamparo. E no bloco anterior, a gente começou a falar de perspectivas dessas utopias, dessas construções de um mundo melhor, né? Ou seja, ele uma visão socialista, uma visão ecológica na América Latina, né? E o que também essa relação da América Latina com o que está acontecendo no Brasil. Aí Paulo Henrique é um dos grandes especialistas nesse tema da América Latina. Pois é, então a América Latina, a modernização da América Latina no século XX, se deu em cima de um pacto entre as oligarquias conservadoras, políticas, burocráticas, religiosas e os sindicalismos, os movimentos sociais, e em torno da ideia do progresso econômico. Todos vão se dar bem nessa história. Os proprietários de terra, os religiosos, os financistas, os banqueiros, os estudantes, os servidores públicos, os movimentos sociais. Com o fim do ideário da ideologia do progresso, que estão vivenciando fortemente nesse momento a nível mundial, nós temos uma bolha especulativa financeira se formando e a economia real diminuindo, isso é bem evidente no Brasil nesse momento, ou seja, no Brasil você tem uma economia muito rica se enriquecendo, que é o capitalismo financeiro, o banqueiro, e do outro lado você tem uma economia real definhando. Então, o pacto se quebrou. Como esse pacto se quebrou, nós temos essa situação do Brasil, a crise do republicanismo no Brasil, a crise do pacto de poder republicanista no Brasil. Alguns outros países esse pacto se mantém. Eu não tinha falado antes a questão do Uruguai. Existe o pacto republicanista bem sólido, como existe na Costa Rica, um pouco ainda no Chile, na Argentina, e Peru também, Colômbia. Existe um pacto republicanista sendo reconstruído nesse momento entre as forças Farc e o governo. O Brasil me parece o mais preocupante, porque, primeiro, pelo seu peso que ele tem a nível da América Latina e da América do Sul. Segundo, porque os pactos estão sendo desfeitos, os pactos republicanos, e nós não vemos a emergência do pós-republicanismo, que seria repensar os direitos republicanos à luz dos novos direitos emergentes, como os direitos ecológicos. Nós vemos isso na Bolívia. Direitos humanos e tudo isso. Exatamente. Na Bolívia, no Equador, você vê isso. Mas no Brasil você não está vendo isso. O que o Brasil poderia aprender com essas boas experiências, por exemplo, do Uruguai, de Cuba, da Bolívia, ou que houve nesse nível? O que poderia aprender disso? Veja bem, uma coisa a aprender é que o republicanismo, apesar de não contemplar os novos direitos emergentes, como direitos ambientais e ecológicos, os direitos das minorias sexuais, etc., mas ele assegurava a ideia do universalismo das políticas públicas. Isso é uma base do republicanismo. Todo cidadão tem direito a ter casa, saúde, educação, etc. Todo indivíduo é cidadão. Isso é a base do republicanismo. A gente não pode abrir mão desse republicanismo. Mesmo que não funcione muito bem, né? Assim, que a desigualdade social, as favelas... Cada vez mais, à medida que o republicanismo está se desfazendo, o pacto republicanista, mais as desigualdades sociais vão se aumentando. E essa questão do desaparecimento do tempo histórico do progresso contribui para uma espécie de opressão do presente. Assim, eu não posso mais esperar para resolver isso amanhã. Eu tenho que resolver isso aqui agora. Agora, o algoritmo. Quebrando tudo que estiver aqui agora. Então, o Brasil está radicalizando essa questão. Outros países são mais conformistas. Outros estão alquebrados, como Honduras, por causa da ditadura, da repressão, do horror. Quebrou muito Honduras e outros países. Guatemala também um pouco. Enfim, Cuba está vivendo uma transição que não se sabe exatamente para onde vai. Então, o Brasil tem que aprender que a saída para o Brasil passa também por uma saída para a América Latina. Todos, de certa forma, estão vivenciando a crise do progresso histórico, a desilusão com relação a um futuro promissor que não existe. Ou seja, que temos que reconstruir esse futuro aqui agora. Daqui essas energias sociais estão sendo canalizadas para quebrar as instituições existentes, no bom e no mau sentido da palavra. Isso passa por uma divisão maior, por exemplo, da propriedade, dos recursos, uma maior nivelação, por exemplo, econômica, ou além de outras dimensões mais também educativas, né, culturais, ou
até simbólicas também de direitos, que é uma coisa que o professor Antônio Paulo trabalha muito, também a violência simbólica, né? O afeto. Eu acho que também passa por uma localização no tempo, né? A gente está muito enfeitiçado pelo presente, né? Mas eu me lembro de Santo Agostinho, na Idade Média. Santo Agostinho dizia que existe o presente das coisas presentes, né? É isso o grande feitiço, a gente quer imediatamente resolver as coisas. Mas existe o presente das coisas passadas, né? As coisas passadas, elas não morreram, elas estão vivas. E a gente vive o presente porque a gente está conectado com o passado. E existe também o presente das coisas futuras. No caso, as utopias, né? A gente constrói o futuro a partir do presente, né? Então, eu acho que existe um utilitarismo, né, devastador dentro da sociedade da gente. É por isso que, no caso, você não consegue construir relações afetivas que tenham uma certa permanência, uma certa profundidade, né? Até o verbo que se usa hoje é o verbo ficar, né? A gente não fala mais de namorar, casar e amar, né? E eu não percebo como o amor ele pode ser feito ou pode ser vivido rapidamente. Nesse ponto, eu considero o amor conservador. Conservador no sentido de que ele só persiste, ele só se mantém se ele conserva, não é, uma convivência, se existe uma troca. Eu acho que a gente está trocando muito pouco, né? E a gente está também se privatizando. A questão não é só do capitalismo, dos bens materiais, não. A questão é que a gente está numa solidão que se junta a esse desamparo, né? Uma desconfiança enorme no outro. Eu acho muito interessante, trazendo aqui para a época que nós estamos vivendo, uma celebração que tem no Natal chamada Amigo Oculto. Né? Eu gosto muito de pegar as palavras. Então, amigo oculto, eu mesmo não tenho nenhum amigo oculto. Né? Aí mostra justamente a superfície que as coisas têm. Né? Eu acho que essa visão utilitária, imediata, ela faz com que a gente pense as coisas de uma maneira veloz. Eu acho que a velocidade é a nossa grande identidade. E essas construções assim mais utópicas, revolucionárias do pacifismo, que surge muito a partir dos anos 60, da ecologia, por exemplo, das organizações mais de forma familiares mais livres, né? Associativismo, né? Do amor mais livre, da vivência no campo, da retorno às comunidades, resgate das tradições indígenas. Isso vocês acham que tem lugar, vai crescer, ou isso compete com outras visões, por exemplo, religiosas e de autoritarismo, ou do próprio crescimento do mercado, da tecnologia, que parece que de alguma forma se afasta disso? Isso é um tema interessante, porque me parece assim, que a reorganização do momento atual, a discussão sobre essa crise, para onde nós saímos dessa crise, eu acho que dificilmente a gente pode pensar a grande sociedade nacional. Eu acho que uma das crises fundamentais é essa ideia de que não existe o brasileiro, não é? O brasileiro. Então, você vê vários Brasis. Você vê aqueles brasileiros que moram em Miami, que não querem nem vir mais do Brasil, como tem os brasileiros que estão na sarjeta, que não têm o que comer, estão abandonados nas ruas do Recife. Então, você pode dizer o brasileiro. Você tem vários estamentos sociais, vários grupos sociais, vários grupos de brasileiros. Então, penso que uma das reações mais políticas, mais interessantes nesse momento, são essas reações que buscam resgatar certas experiências mais tradicionais, com a experiência das tradições culturais, das memórias, ou essa abertura para a natureza, para o meio ambiente. De agregação social, né? Por exemplo, você tem as ecovilas, você tem vários tipos de associativismos, né? Que as pessoas vão questionando também o modelo convencional. Exatamente. Então, esse movimento está acontecendo. Mas não é o movimento de brasileiros, entende? São movimentos de brasileiros, as mulheres brasileiras, as mulheres negras, o movimento das mulheres negras brasileiras, que muitas estão ligadas à experiência do candomblé, que é um movimento fortíssimo na educação do bairro, urbana, o movimento dos movimentos indígenas, os movimentos urbanos ligados às tradições indígenas, que é um outro movimento que vai em paralelo ao movimento das tribos, das nações indígenas, o movimento dos ecologistas, o movimento pela alimentação natural. A questão da terra. Há vários movimentos paralelos que eles não estão ainda articulados politicamente, porque não existe um partido político que ainda
esteja antenado com essa complexidade e essa diversidade de pulsões energéticas que estão emergindo a partir de diferentes espaços. Mas eu penso que a saída é por aí, que eu diria uma saída do anticapitalismo, da pós-colonialidade, do pós-desenvolvimento. É a saída de esse conjunto de forças sociais e culturais, eles poderem ser canalizados numa crítica mais radical das instituições capitalistas vigentes. Então vamos um pouco para o sonho de vocês. Vocês falaram da importância da criatividade, da imaginação, né, de construir algo melhor, do afeto, né? O que vocês sonham para a sociedade, ou aqui local mesmo, para o nosso estado, para a cidade, para o país mesmo? Olha, meu sonho é muito limitado, né? Porque eu acho que essa multiplicidade que Paulo falou, eu acho que ela tem uma direção também negativa, no sentido de que a multiplicidade ela gera fragmentação, não é? Então a gente está discutindo uma série de coisas daqui, mas qual é a experiência que a gente tem sobre aquilo que a gente está discutindo? Certo? A gente discute muito teoricamente, a gente discute muito através de um discurso, mas qual é a vivência? Eu me lembro muito de Benjamin. Qual é a vivência, a experiência que a gente tem sobre o que a gente está discutindo, né? E essa fragmentação, para mim, ela cria uma dificuldade muito grande disso que Paulo estava falando. Quer dizer, quem é que vai articular tudo isso? Partido político, não acredito, né? Eu acho que a política se profissionalizou de uma maneira doentia, certo? A política se tornou um grande negócio. Eu acho que são as farmácias, as drogas e a política. São os três grandes negócios que nós temos hoje em dia na sociedade. Então, eu tenho um certo pessimismo com relação a rever esse afeto, né? Fazer esse afeto mexer com a energia da gente, olhar o outro, como a diferença. Daí essa questão do fascismo é uma questão que a gente tem que colocar. Porque o que existe na sociedade da gente hoje é uma grande intolerância às diferenças, disfarçadas, não é, por um sistema de consumo e gratificação, não é? E tem até o dia do amor, o dia da secretária, o dia do diabo, o dia de tudo, da sogra, não é? Então, você escolhe o dia para amar. Não existe uma sociedade que escolhe um dia para amar. Ou você ama... Muita gente vai achar muito ruim o dia da sogra. Acho que vai ser um problema o dia da sogra. Eu acho assim, que a ideia de experiência em geral, de experiência política, está se transmutando muito rápido. Penso que a complexidade da sociedade contemporânea mostra dois tipos de mobilizações importantes. Uma das novas ações coletivas, novos tipos de ações coletivas, resgatando a questão da juventude, do meio ambiente, das mulheres, dos gays, dos sem-teto, dos sem-terra. São novas mobilizações que apontam para novos temas dentro da crise do capitalismo contemporâneo. Essas são as ações coletivas. A outra movimentação, outro tipo de fenômeno é o da individuação. Ou seja, eu não penso só a meu lugar no mundo a partir da minha família, ou a partir do sindicato que eu faço parte, ou a partir da igreja que eu faço parte. Eu penso o mundo a partir de uma experiência pessoal que está conectada com todos esses grupos de pertencimento. Família, igreja, trabalho, política, mas eu tenho um modo particular de agregar o conjunto de experiências. A partir da minha vivência religiosa, ou familiar, ou sindical, ou profissional, ou política, ou esotérica, ou qualquer tipo que seja, que você vai agregando de um modo particular a construção das redes que você faz parte. Então, dentro de uma família, você passa a ter homens e mulheres, crianças, que cada um estão pensando de um modo particular dentro de um coletivo. Então, o grande desafio da nova experiência política é como você articular ao mesmo tempo indivíduos que mantêm sua originalidade na construção do mundo, ou seja, que tem sua autorresponsabilidade na construção do mundo, mas uma autorresponsabilidade, uma autopromoção, uma auto-originalidade conectado com as redes de qual você faz parte. Eu acho que essa é a complexidade da experiência política contemporânea. É entre o plural e o singular. Como articular isso? Até então, o plural era mais forte do que o singular. O singular era oprimido pelo plural, seja a igreja, seja o partido, seja o sindicato, seja a família. Hoje, o singular, a experiência individual de cada um, emerge como um vetor fundamental para reorganizar a experiência do coletivo.
Isso tem um lado bom, tem um lado ruim? Pois é, tem um lado de fragmentação que o Antônio Paulo... O movimento feminista é interessante. Primeiramente é o movimento feminista. Aí depois as feministas negras, que eram babás e eram as empregadas das feministas brancas, começaram a dizer: nós não aceitamos as bandeiras de luta que vocês estão colocando. Nós somos feministas, mas somos feministas negras. Depois vem outras e dizem: nós somos não só feministas negras, mas somos feministas negras e pobres. Aí você vai agregando uma série que eu chamo de marcadores que têm o risco de dissolver o movimento feminista, como poderia um ambientalista pode pensar a mesma coisa, de dissolver, mas ao mesmo tempo abre uma perspectiva de empoderamento dos indivíduos para reconstruir esses movimentos sociais. Então a gente está nessa encruzilhada. Até que ponto a individuação ela vai gerar uma individualização e uma fragmentação dos movimentos coletivos, ou até que ponto essa individuação, no sentido de fortalecimento de cada indivíduo que está aqui presente, é um elemento de reorganização da ação política coletiva. É o desafio entre o empoderamento, né, das pessoas, do seu específico, com o coletivo, com os outros. Né? Como é que ele vai se agregar, que parece ser uma coisa fundamental hoje nesse mundo, tamanho individualismo, né, como o Antônio Paulo colocou, como é que agir numa situação dessas, né? Eu acho que é um pouco isso que você coloca, né, Antônio Paulo? É uma sociedade que, do ponto de vista familiar, quando os casais se juntam, sejam, né, eles querem criar cachorros e não querem criar filhos, ter filhos, então isso é um dado importante. Você vai passear na Praça de Casa Forte, você vê mais casais, inclusive tratando o cachorro, né, assim, olha, cuidado, Ari, meu bem, aí eu olho para trás, quando vejo é um cachorrinho, não é um menininho, entendeu? Então tudo isso, por que a gente não quer assumir a responsabilidade pelo outro, né? Porque a palavra, o que é ser responsável? Ser responsável é ter uma resposta para aquela situação que a gente está vivendo. Quem é que tem essa resposta? Será que as pessoas querem ter essa resposta ou nós estamos vivendo o discurso da servidão voluntária? Certo? Isso é um dado importante. Eu quero que alguém resolva as coisas por mim. Isso eu vejo muito, né? Na universidade, na política, né? Sempre tem alguém que resolve as coisas por mim. Porque se eu tiver que resolver as minhas coisas, né, eu tenho que ter coragem e tenho que, né, aceitar até a questão da violência e da disputa. Paulo, 1 minuto temos para finalizar. O que você deixaria de mensagem para o nosso telespectador? Eu acho assim, só complemento tudo isso, acho que o poder oligárquico, ele funcionava muito pelo paternalismo, pela submissão das pessoas. Sejam bons eleitores, sejam bons fiéis. Eu penso que a rebeldia contemporânea está quebrando também com esses sistemas de fidelidade tradicionais, que, inclusive, eram um impedimento para esse processo de individuação, de libertação dos indivíduos. Se você é fiel, se você é leal, se você é submisso, você não pode se libertar. Essa libertação dos indivíduos, eu acho fundamental. A libertação vista como individuação e não individualismo. O individualismo significa o egocentrismo. O indivíduo egoísta que está pensando só dos seus valores. A individuação, veja outra coisa, é uma experiência de abertura do ser humano, do sujeito humano, para a complexidade de fatores que determinam sua presença no mundo, e como coletivo. Não é? Eu vivo no mundo como coletivo, agora eu vivo no mundo como homem, como mulher, como negro, como idoso, como jovem, como patrão, como empregado. Agora eu vivo de um modo de ser no mundo que eu me conecto com outras pessoas. E essa sensibilidade de se abrir para o mundo para mim, a base de um novo humanismo. Deus queira que a gente realize essa libertação coletiva e caminhe cada vez mais para o bem comum. Né? Infelizmente, chegamos ao final do nosso debate aqui, que está muito interessante. Né? Vamos agradecer muito aqui a presença do Paulo Henrique Martins, né? Professor sociólogo, né, da UFPE, e também o Antônio Paulo Rezende, professor do Departamento de História da UFPE. Obrigado a todos e até a próxima.